o nosso grupo vai apresentar sobre os aspectos agrometeorológicos do cacau. O cacau, ele foi originário nas florestas úmidas da Bacia Amazônica, de onde ele se dispersou do norte para o oeste. A produção do cacau, ela está distribuída nas porções tropicais da América, na Ásia e principalmente da África, cuja área equatorial dela concentra em média 75% da sua produção mundial. O Brasil, ele passou de segundo para o sexto maior produtor de cacau do mundo, e a tal queda, ela se deu principalmente pelo ataque da vassoura de bruxa, que é uma doença fúngica responsável por dizimar as fazendas inteiras lá no sul da Bahia, que até então era o maior estado produtor do país. O cultivo tradicional do cacau, ele representa um dos sistemas agroflorestais mais antigos da América tropical. E o estado do Pará, ele é o atual maior produtor de cacau do país, contribuindo com quase metade da safra nacional. Com a região da Transamazônica, responsável por 77% da produção estadual e apresenta um dos sistemas mais competitivos do mundo, com uma produtividade média de 869 quilos por hectare. Aqui os dados em importância econômica, fizemos uma pesquisa datada de 2016 até aproximadamente produção de 2024. Aqui, a distribuição da produção de amêndoa do cacau no país em 2016. Aqui, como posso falar, que a produção de 2016 para 2017 teve um aumento de 20% em questão à safra 2015 a 2016, razão pela qual os preços vinham caindo nesse período e agora sinalizou uma estabilidade com a recuperação da demanda. Aqui o próximo gráfico, mas eu vou falar de um ano anterior, que é o ano de 2017, em que foi estimado que 90% da produção do cacau no Brasil ela é exportada. Mas voltando lá uns anos atrás, em 1979 a 1980, o Brasil ocupava a 5ª posição de produção de cacau no mundo, com estimativa de 310 mil toneladas de produção, de acordo com o Procacau. Já em 2019, a produção mundial ela foi estimada em 5,6 milhões de toneladas, sendo Costa do Marfim com 39% de produção. Já o Brasil contribuindo com 4,6%. Já aqui em 2020, o Brasil teve 270 mil toneladas de produção de grãos de cacau. Mas o norte do país é uma referência, porque ali foi estimado 150 mil toneladas, como o principal estado produtor, o Pará, onde contribui com 1,8 bilhões de reais dos 3,5 bilhões estimados na produção no Brasil, datados em 2020 e 2021, sendo o Pará responsável por 96% total regional. Agora, as expressões que as exportações mundiais de 2014 a 2020 teve a estimativa de 7,2 milhões de toneladas. Em 2019, como os principais exportadores, Costa do Marfim, Países Baixos, Gana e o Brasil ocupando a 17ª posição, contribuindo com 0,7% do volume, de acordo com a Faust. Já em setembro de 2019 também, o Brasil ele foi reconhecido pela Organização Internacional do Cacau como país exportador de cacau fino e de aroma, identificado por apresentar sabores diferenciados, desde sabores frutados, florais e amadeirados, entre outros. E para a certificação, eles levaram em consideração as características genéticas de origem, o local e o tratamento das amêndoas pós-colheita. Aqui voltando, a área colhida, a quantidade produzida e rendimento médio de valor da produção do cacau em amêndoa, datados e estimados de 2018 a 2020, demonstra que a região norte é a maior produtora e tem a maior área, sendo o Pará se destaca, só que em quesito, o Pará ele perde na produção de toneladas para a Bahia, que se localiza na região nordeste, mas essa parte da Bahia é a região sul da Bahia, onde teve a maior produção, com 113.939 mil toneladas, de decadência um pouco
de baixa de 2.000 toneladas até 2020, mas se considerando a maior área de produção. E em valor de produção, o Pará ele já se destaca, produzindo 1.334.337 mil reais de produção, aumentando cerca de 20% até a data de 2020. E aqui uma previsão do crescimento médio de 2019, 2020 e safra 2023 2024, que é o aumento de produção, que pode ocorrer de 3,3% de acordo até 2024 com ajuda governamental. O comércio não tem nada a declarar, já o consumo, ele há uma estimativa de aumento de 5% em decorrer a partir de 2020, mas de acordo com o Covid-19 pode influenciar em algumas questões de consumo, mas até o momento não tem dados estimados podendo afetar o consumo de cacau no país. Então, a classificação botânica, a espécie nativa de floresta tropical úmida sul-americana. É uma planta perene de angiosperma, de classe de Dicotiledone e da família Malvácea. É uma planta umbrífolia de porte arbóreo, podendo atingir 20 metros em condições silvestres e 8 metros em condições de cultivo. Então, ela possui sistema radicular pivotante, folhas pecioladas, sistemas reprodutivos por cauliflória. É uma planta alógama, devido ao elevado grau de fecundação cruzada, é um fruto indehiscente. Os solos são os melhores solos são os profundos, apresentando boa drenagem natural. E então, segundo Cadimaz, 1970, de 60% a 80% do sistema radicular é concentrado nos primeiros 0,30 metros de profundidade. Então, exigências climáticas e precipitação. Relata-se que o cacaueiro exige para a cultura comercial temperaturas médias anuais de entre 22,4 graus e 26,7 graus, tolerando amplitude térmica mensais variando de 18,8 graus nos meses mais frios e 27,9 nos mais quentes. A temperatura mensal inferior a 22 graus inibe a função das gemas florais, gerando reflexos negativos na produção 5 ou 6 meses após. Então, para um bom crescimento do caule, a melhor temperatura média encontrada é 25,5 graus. Outros aspectos importantes a serem considerados na cultura do cacaueiro é a altitude, que ela não influencia diretamente na planta, mas sim na redução de temperatura, individualizando cacaueiros superiores a 500 metros. O fotoperíodo. A variação de fotoperíodo em 2 estados produtores de cacau, que são Amazônia e Bahia, chega a 1,7 horas entre o verão e o inverno. O vento. O cacau é uma espécie vegetativa muito sensível ao vento, onde, alcançando velocidades superiores a 2,5 metros por segundo, é recomendado utilizar quebra-vento para reduzir a evapotranspiração, queimas e dilacerações das folhas. Os ventos quentes e frios provocam injúrias mecânicas nas bordas, principalmente no lançamento foliar, quando tem as folhas menores. A presença do vento na cultura, ela não deixa atingir o desenvolvimento normal, então um desenvolvimento deficiente na produção do cacau.
As precipitações elas devem situar-se entre 1.400 a 2.500 milímetros anuais, sendo elas bem distribuídas durante todo o ano. Advertindo esse fato é de que este intervalo é demasiado amplo, sustentando que o limite superior adequado se situa em média em torno de 1.800 milímetros anuais. Quando esses valores eles excedem 2.500 a 3.000 milímetros, a produção é reduzida devido ao encharcamento do solo e desenvolvimento de doenças. E quando esses valores eles são inferiores, tais como a Venezuela, com 700 a 800 milímetros em média, pode-se realizar a irrigação da lavoura. Aqui é uma curva de precipitação pluviométrica e de produtividade de amêndoas secas de cacau em Linhares, no Espírito Santo, de 1983 a 2000, ou seja, 18 anos de pesquisa de precipitação e produção de cacau. Aqui observa-se que nos anos de maior concentração de chuvas, ocorre também a maior produção. É por tal razão que a produção de cacau em Linhares, no Espírito Santo, é muito variável, flutuando de 5.000 toneladas a 14.000 toneladas por ano. Devido a essa grande variação, ocorre a função das oscilações climáticas, que são muito acentuadas na região, sendo a má distribuição de chuvas, que é a principal delas. E tais considerações que levam à conclusão que, para manter regularidade na produção de cacau nessa referida região, a prática de irrigação é indispensável. Além das injúrias mecânicas, que podem ocorrer devido ao vento, onde vai ter o ataque e disseminação de doenças do cacaueiro, como o mal rosado e a vassoura de bruxa. Um pouco sobre o zoneamento agrícola de risco climático, determinado o ZARC. Então, o ZARC é uma ferramenta que auxilia na utilização das áreas para um bom manejo da cultura do cacau. Ele avalia os critérios como, por exemplo, a cultura que está sendo implantada, a temperatura, a umidade, os solos, os ventos e também a altitude e a latitude. O ZARC, ele tem 3 diferentes zonas: zonas aptas ao cultivo do cacau, zonas marginais e as zonas de risco para o cultivo. O ZARC também fez uma lista de indicadores técnicos para a cultura do cacau, onde o principal a ser avaliado é a temperatura, pois o cacau ele necessita de altas temperaturas, acima de 21 graus Celsius em todo o ciclo da cultivar. Ele também necessita de altos índices pluviométricos em todo o ciclo, principalmente na sua fase de germinação e na sua fase reprodutiva. Ele também precisa de solos profundos, pois o seu sistema pivotante acaba explorando bastante o solo. Precisa de altitudes de até 600 metros acima do nível do mar, já tendo cultivares tolerantes a até 1.000 metros acima do nível do mar. Agora eu vou falar um pouco sobre o fungo vassoura de bruxo. Ele é um fungo que causa muita perca na produtividade da cultura do cacau. Ele é causado pelo fungo Crinepis perniciosa. Ele foi identificado na década de 90 e desde hoje vem afetando muitas culturas, prejudicando a qualidade do fruto, causando manchas de podridões, causando a perca da folha do cacoeiro e causando a morte da sua brotação. Graças a esse fruto aí, que nós acabamos perdendo a primeira colocação de maior produtor de cacau do mundo, que dizimou grandes plantações na década de 90. Neste mapinha, podemos ver a evolução do fungo com o passar dos anos. A linha de fala atual seria na década de 90, onde o fungo começou. Podemos ver que a sua maior ataque seria em estações onde tem altos índices pluviométricos e temperaturas quentes, pois é um clima propício para a formação de fungos, e com o passar dos anos acaba diminuindo o índice da praga, pois com a entrada de novos cultivares, novas tecnologias, melhores manejos e novos fungicidas, acabou tendo um controle mais eficaz dos fungos na lavoura do cacau. E aqui, para a elaboração dos mapas atuais de distribuição espacial das áreas de favorabilidade climática ao estabelecimento e desenvolvimento da vassoura de bruxa do cacaueiro, empregam-se dados mensais médios de temperatura e umidade relativa do ar, obtidos pela CRU. Os dados são referentes às médias históricas destas variáveis no período entre 1961 a 1990, que foram disponíveis em forma matricial, grid, com células 10 por 10 de latitude e longitude. Então, para finalizar, descobrimos que o cacau possui um imenso valor econômico, cultural e alimentar, contribuindo muito para o PIB brasileiro. Ele também é uma cultura que enfrenta desafios para a produção, sendo elas como doenças, pragas, mudanças climáticas
e a mão de obra, que é muito escassa para essa cultivar. Então, obrigado a todos. Essa foi a nossa apresentação sobre o cacau. Espero que gostem e até mais.